Jesus Cristo sejam para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus, o Cristo. E dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da Igrejas e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que mostrar isso, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, sem contar as mensagens, que com prêmio somado de essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam vocês também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 14, pois assim todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Samuel, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número, o número de 1 a 14, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse dia. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos desse terceiro livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas, através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu peço que vocês curtam. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Nos ajude a propagar a palavra do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também faça a sua obra, como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27. Curtindo, comentando, compartilhando. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito.
João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 14. Para você receber o seu livro e o capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao rebanho. Rebanho dos escolhidos de número 8. Rebanho dos escolhidos de número 8. Vamos ao livro para esses rebanhos. Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3 para os escolhidos de número 8. Você que escolheu ser parte do rebanho dos escolhidos de número 8, você vai meditar hoje no livro de Colossenses capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18, em o nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Colossenses capítulo 3, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Não esqueçam de curtir essa live. Façam vocês também essa obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27. Glórias ao Senhor Deus. Colossenses capítulo 3, que contém 25 versículos, regras para o viver santo. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Senhor Deus, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra.
Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira do Senhor Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 10, rebanho dos escolhidos de número 10. Vamos ao livro para esses escolhidos. Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Miqueias, capítulo 4, para os escolhidos de número 10. Miqueias, capítulo 4. Que contém 13 versículos. O monte do Senhor. Nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a eles os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine os caminhos, os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Cada um, porém, se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse: todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, eternamente para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu afligi. Da que cocheava farei a parte restante, da que tinha sido arrojada para longe. Uma nação poderosa, o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora para sempre. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho dos escolhidos de número 5. Vamos ao livro para esses escolhidos. Seja você também parte desse rebanho. Escolha seu número de 1 a 14. Neemias, com 13 capítulos. Neemias, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Vamos à oração. E a oração é a oração 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal. Com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Neemias, capítulo 13, que contém 31 versículos. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele:
que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para o amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênçãos. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos da descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo do Senhor Deus. Sendo parente próximo de Tobias, fizeram-lhe uma sala grande, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos grãos, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Enquanto, porém, tudo isto acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, voltei ao rei. Ao final de alguns dias, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal de Eliasibe cometera para beneficiar a Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos, escolhidos de número 1. Vamos aos escolhidos de número 1. Vamos ao livro para esses escolhidos. O livro é o livro de Romanos, com 16 capítulos. Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Para os escolhidos de número 1, seja você também parte desses escolhidos, escolha o seu número, um número de 1 a 14, assim todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. E o livro é o livro de Romanos, capítulo 6. Que contém 23 versículos. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo, na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado com o pecado. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Vamos aos escolhidos de número 2. Vamos ao livro para esses escolhidos. Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 4. Esther, capítulo 4. Para os escolhidos de número 2, vamos à oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus do Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do seu ministério, dessa tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons.
e todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor. Estão sendo escritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, para os escolhidos de número 2, que contém 17 versículos. Esther, capítulo 4. Mordecai consegue a ajuda de Esther. Quando soube de tudo que se havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou só até o dia da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com o jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as jovens de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber, motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para servir, e ordenou que lhe fosse ter com Mordecai para saber o que era aquilo, qual motivo. Saindo Atá a ter com Mordecai à praça da cidade, de que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata de Amã. Dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 7. E o livro é o livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes, capítulo 8, para os escolhidos de número 7. Você que escolheu ser parte dos escolhidos de número 7, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8 contém 17 versículos. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e muda-se a dureza do seu rosto. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento do Senhor Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa. Mas ele faz tudo o que quer, visto que a palavra do rei tem poder. Quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele, visto que não sabe o que há de acontecer. Quem lhe dará a entender o que haja de acontecer? Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Escolhidos de número 11. E o livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 1, Ageu, capítulo 1. Para os escolhidos de número 11, vamos à oração. E a oração é a oração 2.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O número 10, o livro foi o livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. E vamos à oração. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Ageu capítulo 1, que contém 15 versículos, chamado a reconstrução do templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é por vós tempo de habitar nas nossas casas, também acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeai muitos e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai as casas, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei um sopro. Porque, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto a cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Escolhidos de número 3. Vamos ao livro para os escolhidos de número 3. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para os escolhidos de número 3, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar início ao sorteio. Vamos dar continuação, ao sorteio dos rebanhos escolhidos. Eu sorteei os escolhidos de número 3. Vamos ao livro para esses rebanhos. João com 21 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 19. João, capítulo 19. Que contém 42 versículos. O Senhor Jesus é condenado à morte de cruz. Então Pilatos pegou o Senhor Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho, puseram-se em sua cabeça e vestiram com um manto de púrpura, aproximando-se e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. De novo Pilatos saiu e lhe disse: "Vede, eu trago para vós, para que saibais que não acho nele crime algum." Quando o Senhor Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos, o manto de púrpura, Pilatos lhe disse: "Eis o homem." Vendo os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o." Mas Pilatos respondeu: "Tomai-vos a vós e crucificai-o. Eu não acho que nele crime algum." Responderam os judeus: "Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque o se fez filho do Senhor Deus." Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Vamos ao livro para esses escolhidos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, para os escolhidos de número 12. O capítulo 5 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, concede e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas, a nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha, os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos cansaço. Submetemos-nos aos egípcios e à Síria, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. Escolhidos de número 13. E o livro é o livro de Gálatas com 6 capítulos.
Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, contém 31 versículos. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos, porque sois filhos. O Senhor Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais escravo, mas filho. Se és filho, és também feito herdeiro pelo Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9. Vamos aos escolhidos de número 9. Vamos o livro para esses escolhidos. Daniel, com 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro de Daniel, vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 2. Daniel, capítulo 2, vamos à oração. A oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam todos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. O livro de Daniel, capítulo 2, que contém 49 versículos. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, seu espírito se perturbou e ele perdeu o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhe disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em Cirico: o rei vive eternamente. Diz o Senhor a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: é esta a minha decisão. Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Se porém vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarei-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho e seus servos e daremos a sua interpretação. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho 2 escolhidos de número 4. Vamos ao livro para esses escolhidos. E o livro é o livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 20, 1 Crônicas, capítulo 20. 1 Crônicas, capítulo 20. Para os escolhidos de número 4. Glórias ao Senhor Deus. 1 Crônicas, capítulo 20. Que contém 8 versículos. Vamos à oração, e a oração é a oração 9.
Vamos à oração. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, de toda a obra do mal, todas as áreas dessas vidas. Glórias ao Senhor Deus, que estão junto conosco em um só Espírito, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. 1 Crônicas, capítulo 20, que contém 8 versículos. Novas vitórias de Davi para os escolhidos de número 4. Na primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. E foi e cercou Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele levou da cidade grande quantidade e despojo, e fez sair o povo que estava nela, e o fez trabalhar com serras, com picaretas de ferro e com machados. Assim fez Davi com toda a cidade dos filhos de Amon. Então Davi voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Depois disso houve guerra em Gezé com os filisteus. Nesse tempo, Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos Efaíns, e os filisteus foram subjugados. Voltou a haver guerra com os filisteus. Elanã, filho de Jair, matou Alame, irmão de Golias, o geteu, que tinha uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Voltou a haver guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também esse era descendente dos Refaíns. Quando eles insultou Israel, Jonas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Escolhidos de número 14. Vamos ao livro e ao capítulo. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda. O livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Glórias ao Senhor Deus, sejam muito bem-vindos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14, pois assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Capítulo 3, Tiago, capítulo 3, para os escolhidos de número 14. Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos. A guarda da língua. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os navios, que são tão grandes e levados por impetuosos ventos como um pequenino leme, se volta para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque de tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situado em os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 6.
escolhido de número 6. Vamos ao livro e o capítulo para esses escolhidos. 2 Pedro com 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para os escolhidos de número 6. O capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres. Houve também entre o povo os falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se o Senhor Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Glórias ao Senhor Deus. E eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. E eu irei agora ler uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais uma denúncia, que é a denúncia de número 82. Muita atenção com essa denúncia de número 82, entre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo. E saibam que as 12 igrejas virtuais estão afirmadas nesses decretos, que são os 12 capítulos e livros da Bíblia Sagrada. Mas se você ou quem você trouxer para nós, das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira, ou que nós estamos adulterando os 12 capítulos e os livros que estão nessa denúncia, ou que você e a igreja que você está seguindo não estão adulterando nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos, você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais.
E atenção com os livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo, disponível em nossos canais com a mensagem de número 43 com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e anuncie essa mensagem de número 43 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o número 3, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 8, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 13. Você que escolheu o 5, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 6. Você que escolheu o 13, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 4. Você que escolheu o 7, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Você que escolheu o 12, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de João, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou e escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 14. A mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 2. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual e religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Mateus 16, versículo 24 a 27. E João, capítulo 15. Também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus, capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E João, capítulo 7. E eu vou ler para vocês mais uma vez e logo após eu vou repetir os números que foram sorteados. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai, e dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveste medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E os números que foram sorteados, você que mentalizou o 3, Colossenses capítulo 3, o 10, Miqueias capítulo 4, o 8, Neemias capítulo 13, o 5, Romanos capítulo 6, o 13, Esther capítulo 4, o 7, Eclesiastes capítulo 8, o 12, Ageu capítulo 1, o 2, João capítulo 19, o 1, Lamentações capítulo 5, o 9, Gálatas capítulo 4, o 6, Daniel 2, o 4, 1 Crônicas 20, o 11, Tiago capítulo 3, o 11, Tiago capítulo 3, o 14, 2 Pedro capítulo 2. Muita atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, escritor ofertante de uma das igrejas virtuais.
E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba IG 1-318-37-300, e até 1 hora e 12 minutos na madrugada, na arroba Igrejas Benditas. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e vai receber orações, ministrações e revelações das escrituras sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Colômbia, vocês de Bangladesh, Moçambique, Índia, Angola, Estados Unidos, vocês do Portugal, de Paraguai, vocês da Rússia, da Dinamarca, da Alemanha, da Espanha, da Colômbia, do Japão, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.